Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, igreja amada do Senhor, não é a primeira vez que nós vemos a igreja sendo alvo de perseguição. Não é a primeira vez e nem é a última. Ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre passou por tribulações, por dificuldades, por perseguições, foram vítimas de mentiras, de falsas acusações. A igreja do Senhor sempre cresceu, sempre avançou, mesmo em meio às tribulações, e nos dias de hoje, eu creio, não é diferente. Quanto mais tentarem perseguir o crente, quanto mais tentarem perseguir a igreja, farão um favor para nós, porque nos fará orar mais, nos fará jejuar mais, nos fará crer mais, nos fará trabalhar mais pela obra do Senhor, porque toda provação, toda perseguição não vem para desviar o crente, mas ela revela quem são os verdadeiros. E eu creio que aqui nesta manhã, cumprindo a ordenança do Senhor,
pois ele diz que quem não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem parte com ele, mas você tem parte com ele, por isso você veio. Você ignorou o medo, nós ignoramos as ameaças, e aqui estamos porque adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, amamos ao Senhor, custe o que custar, pois a igreja não foi chamada para matar ninguém, mas nós estamos dispostos a morrer por esta causa, seja qual for a ameaça, nós seguiremos em frente. Por isso nesta manhã, em comunhão, estamos sendo reforçados pelo Espírito de Deus, na unção, na graça do Senhor, para prosseguirmos na nossa missão com fé. Tenha sua fé alimentada, sairemos daqui hoje melhor, mais abençoados, fortificados, porque Jesus está contigo, igreja. Apóstolo João, este que recebeu essa maravilhosa revelação, era o mais jovem entre os apóstolos nos dias em que Jesus os chamou. Quando Jesus esteve conosco de forma física, este era o mais jovem, apelidado de o discípulo amado. E este discípulo, ele viu os demais apóstolos, todos morrerem pela causa do mestre. Nenhum deles foi premiado, nenhum deles recebeu troféu em público, nenhum deles foram aplaudidos em praça pública. Ao contrário, decapitados, queimados, esfolados. E João viu tudo isso, serviu ao Senhor todos esses anos. E a igreja que estava na Ásia Menor, aquele conglomerado de igrejas, aquele setor, era um campo que ia muito bem. E o apóstolo João, há um consenso de que ele estava liderando a igreja em Éfeso, quando, por conta de um mandado da justiça, ele foi preso e levado para a ilha de Pátimos. Qual foi o crime daquele homem? Um homem que já estava com a sua idade extremamente avançada. Há um consenso de que já estava com quase 100 anos de idade aproximadamente. Um homem perseguido, um homem que depois da sua idade avançada deveria estar descansando, mas ainda estava trabalhando pela obra do Senhor, esperando o dia também dele ir partir para o Senhor. Mas enquanto ele estava aqui, ele não foi poupado das perseguições. Mesmo sendo chamado de um discípulo amado, mesmo sendo amado de Deus, ele não foi poupado das perseguições. Eu não sei o que se passava na mente dele, mas sei que em nossa mente muitas vezes vem alguns pensamentos, e nós nos perguntamos o porquê passamos por tribulações, o porquê Deus vê as coisas ruins acontecerem e permite que elas aconteçam. Nós ficamos com esse questionamento na mente, mas mesmo às vezes com um pingo de dúvida, lá no fundo da nossa alma, a nossa fé fala muito mais alto do que a dúvida, e a nossa fé, que atrai a presença do Espírito Santo, nos consola, porque mesmo que nós não tenhamos resposta para algumas perguntas, nós nos entregamos ao Senhor e confiamos nele, porque nós sabemos que Deus sabe o que está fazendo. Se Deus está permitindo uma situação na sua vida, creia, Deus sabe o que está fazendo. O nosso Senhor é responsável pela nossa vida. O nosso Senhor, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele sabe o que está fazendo. Apenas confie. Você pode até não saber a resposta das suas dúvidas agora, mas um dia tudo será esclarecido. Um dia todas as promessas serão terminantemente cumpridas e nós viveremos felizes para sempre, porque a promessa é que aonde o nosso Senhor estiver, nós estaremos junto com ele também. Quem quer ficar com Jesus para sempre? Eu quero estar sempre com o Senhor. E este homem agora preso, imagina a preocupação dele com a igreja lá fora, e este homem preso. Mas o texto que nós lemos diz que
No dia do Senhor, este homem estava orando. O dia do Senhor era o conhecido domingo, porque como no domingo Jesus ressuscitou, este dia ficou apelidado de o dia do Senhor. Quando o texto diz que ele estava clamando a Deus, orando de joelhos, no dia do Senhor, significa que ele estava cultuando a Deus, mesmo na prisão. Nós entendemos com isso que Jesus está falando para mim e para você. Podem até tentar fechar as portas do templo, podem até vir uma lei proibindo você de adorar, podem até tirar você do conforto do seu reduto social, mas aonde quer que estejamos, nós nunca vamos deixar de adorar e de cultuar a este Deus. Ainda que se cortarem a nossa língua e não deixarem a gente adorar, nós vamos gesticular com as mãos, mas de uma forma ou de outra, nós não vamos deixar de adorar a Deus. Não importa a luta, não importa onde você se encontre, não importa onde querem levar você, aonde você for, seja um adorador no trabalho, no hospital, internado ou curado, feliz ou triste, adore ao Senhor, não deixe a igreja essa chama se apagar. Podem até tentar, mas não vai conseguir, porque o encontro que você teve com Jesus foi um encontro maravilhoso e real. Ninguém pode negar as experiências que você teve com Deus. Você conhece esse Deus, nós conhecemos o Senhor, somos gratos pelos livramentos, e onde quer que estejamos, nós vamos adorar ao Senhor, porque somos verdadeiros adoradores. Ali estava João preso, impedido de sair de lá fisicamente. Mas Jesus, num arrebatamento, numa revelação, tira João de lá. Podem até ter suprimido João de ir à igreja, mas não suprimiram João de ir ao céu, aonde é a fonte da igreja, e ele viu coisas maravilhosas lá. Pode o homem tentar impedir tudo, eu quero ver ele impedir a sua salvação. Impossível. O que nos separará do amor de Deus? Quando João olha para ver quem falava com ele naquele arrebatamento de sentidos, ele vê um homem de branco, cabelos brancos, da sua boca saiu uma espada, que simboliza a palavra de Deus, que está viva, eficaz, e é o que alimenta a nossa alma, o que consola o nosso coração. E João vê seus pés reluzentes, um cinturão, mostrando que ali não era somente o Messias, mas o sacerdote, o sumo sacerdote nosso. E além de tudo isso, ele vê 7 candelabros em volta daquele homem que era Jesus Cristo, e vê 7 estrelas à destra de Jesus. E o próprio Cristo, com voz de muitas águas, consola o seu coração, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Na situação ruim que João estava preso e já com a idade avançada, talvez ele pensasse que nada de novo mais iria acontecer em sua vida. Porque às vezes, irmãos, passamos por tantas lutas, é tanta coisa que acontece em nossa vida, é tanta notícia que nós ouvimos ao nosso redor, que a impressão que dá é que nós já vimos de tudo. Mas Deus sempre separa algo novo para fazer em nossa vida, independente da nossa idade. Talvez João pensasse: eu já vi de tudo, já estou com a idade extremamente avançada, não há mais novidade alguma, não sei porque estou passando por isso, mas confio no Senhor. Talvez ele tenha pensado assim, mas foi em meio à sua pior luta, foi em meio a uma fase mais difícil da sua vida,
em que Jesus se revelou a ele da forma mais gloriosa que um ser humano poderia receber da parte de Deus. Deus está falando comigo e contigo, igreja. Esta pode ser a pior fase da igreja brasileira. Esta fase pode estar difícil para você, para sua família, para suas finanças, mas saiba que Deus sempre se revelou mais nos momentos mais difíceis da vida da igreja, e é nesse momento difícil que Jesus vai se revelar mais ainda a você. Você crê nisso, igreja? Deus ainda tem coisas novas, coisas boas a mostrar para você. Somente não desista de buscar ao Senhor da forma que der, como for possível, mas não desista de buscar ao Senhor. Ele vai se revelar a você. E o mais interessante é que Jesus, ele mesmo explica para João o que simbolizava os 7 candelabros de ouro em volta dele, e o que simbolizava as 7 estrelas à sua destra. Ele diz para João: João, as 7 estrelas que você viu, elas são as igrejas. E as 7 estrelas, os 7 candelabros que você viu em volta, são as 7 igrejas. São as igrejas. E as 7 estrelas são os anjos da igreja. Não que cada igreja tenha um anjo, um querubim batendo asas, não. Anjo significa mensageiro do Senhor. Quando Jesus manda João escrever aquelas cartas às igrejas, e quando Jesus mostra para João que os 7 candelabros de ouro em volta deles são as igrejas, Jesus estava dizendo: João, por mais que você não esteja lá, mas eu estou no meio das igrejas. Aquilo foi um consolo para João, porque qual é o pastor que não se preocupa com a igreja? Nesses dias que as igrejas ficaram fechadas, nesses aproximadamente 15 dias, eu não contei, parecia que foi 10 anos, constantemente ligando para os irmãos, chamando no WhatsApp, preocupado, porque infelizmente sabemos que essa falta de devoção nos cultos, ela infelizmente esfria alguns crentes, e toda hora preocupado, toda hora querendo saber notícia, não conseguindo ficar plenamente descansado. Mas Jesus vem e diz: olha, tenha calma, pastores, tenha calma, eu sou o Senhor Jesus, e eu estou no meio da igreja, elas são minhas. Porque tem coisa que só quem é pastor entende. Às vezes quando você vê o povo disperso, às vezes quando você vê o povo distante, é como se nós estivéssemos com uma torneira ligada e tentando pegar a água com a mão, e a água não fica, ela escorre pelos dedos. É um sentimento triste. Nós queremos ver o povo congregando, nós queremos ver as almas se rendendo, nós queremos ver os novos convertidos se achegando, nós queremos ver o povo buscando o batismo com o Espírito Santo, mas tem coisas que não estão no nosso alcance. Mas vem Jesus e nos tranquiliza, dizendo: pastores, tenha calma, eu estou no meio da igreja. Jesus está entre as igrejas, ele não saiu, ele é dono da igreja, o proprietário, ele é seu proprietário. Você é propriedade de Deus. Ou porventura alguém entre nós que se rebela e fala: eu não aceito a palavra desse jeito, eu acho que não tem que ser assim, eu acho que tinha que ser de outro jeito. Eu não acho nada. Depois que eu aceitei Jesus, eu tenho certeza de tudo, e a minha certeza é que ele manda e eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo, igreja? Seja submisso ao Senhor, ele é o dono da igreja. Aí a pessoa quer lutar ali, quer fazer birrinha com o pastor, acha que está fazendo birrinha com o pastor. Ele disse: olha, as estrelas que estão à minha destra são os anjos da igreja, o mensageiro, os mensageiros.
Sabe o que Deus está falando? O próprio Jesus tem ética. O próprio Jesus tem ética. Olha a hierarquia como ele, o próprio Cristo, não precisaria, ele é o dono. Não precisaria, mas ele mesmo segue uma ética. Ele chama João, que era o pioneiro da obra na Ásia Menor, o pioneiro vivo da igreja do Senhor, que mesmo estando preso, continuava sendo o apóstolo de Jesus. Fala para ele, vai, escreve aí, eu vou mandar uma mensagem para as igrejas. Dito que eu vou falar, essas cartas, você não vai enviar diretamente para a igreja não. Essas cartas, você vai enviar para os anjos da igreja, e os anjos da igreja, que são os pastores, eles é que vão ler a carta para a igreja. Olha a hierarquia aí, de Jesus para o presidente da obra, do presidente da obra para os dirigentes, dos dirigentes para as congregações. Olha como nosso Senhor é organizado, olha como nosso Senhor é ético, olha como nosso Senhor respeita tudo aquilo que Ele mesmo criou, porque a igreja é dele, foi Ele que criou, o jeito que Ele criou não pode ser questionado. Alguém pode pensar, alguém lá naquelas igrejas, ou da de Éfeso, ou da de Esmirna, ou da de Laodiceia, podia dizer, eu não aceito este ancião aí que está na frente do trabalho, eu não aceito este pastor, eu não aceito este dirigente, eu vi ele fazendo coisa errada, eu vi ele postando coisa feia no Facebook. Poderiam até pensar assim, mas independente de qualquer coisa, o pastor da igreja, o ancião, o anjo da igreja, nós aprendemos com este texto, que ele é o mensageiro do Senhor. Você pode até não gostar do pastor, mas você tem que amar a mensagem que é pregada pelo pastor, porque vem direto da fonte, lá da fonte do céu, do dono da igreja, para consolar a igreja, para edificar a igreja, para exortar a igreja, porque Deus, Ele quer ver a igreja sempre bem, Deus ama a igreja, Ele quer ver a igreja com Ele no céu. Ele está dizendo, olha, a minha destra, o meu braço direito, ao meu lado, estão os anjos da igreja. Respeitemos nossos pastores, que nos dias difíceis como esse, estão ao lado do Senhor, alinhados com a vontade de Deus, pelejando contra o mal, fazendo visita, correndo risco de contaminação, sendo alvo de críticas, porque o que tem de crente, de profeta de Facebook é muito, viu? Na frente ninguém fala nada, mas quando chega ali no Facebook, aí ali ele desabafa geral, chamando os pastores de sem sabedoria por abrirem a igreja, dizendo que os pastores só querem a igreja aberta por causa do dízimo, como se dependesse de dízimo e igreja aberta nos dias tecnológicos de hoje. Mas de uma coisa Deus está falando, não entre nesta briga, não fique perturbado com o seu coração, porque Ele está revelando que mesmo a fase difícil, Ele está no meio da igreja, Ele está sustentando os pastores para manter a igreja em comunhão. Tudo isso é por amor a mim e a você. Jesus não nos abandonou e nem vai nos abandonar jamais. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que a igreja é tua, Pai, nós somos teus. Se porventura, Pai, por causa de más conversações, tentaram corromper os nossos bons costumes, nós pedimos perdão ao Senhor agora, Pai, como igreja, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que a igreja é tua e que o Senhor habita aqui, Pai querido. Nós sabemos, Pai, que os pastores, os anciãos, os presbíteros, o anjo da igreja, foi o Senhor que constituiu. E nesse momento, Pai, como igreja em comunhão,
Nós estamos aqui, Pai, para cumprir a ordenança e para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Mas, Pai querido, o momento é difícil. Muitos de nós precisam ser consolados, estamos perdendo parentes, amigos, companheiros. Por isso, Pai, neste momento, assim como o Senhor consolou João, mostrando para ele as coisas do futuro, que seriam bênçãos pós-maldição, nós também acreditamos, Pai, nesta manhã, que mesmo neste período ruim, lá na frente, Senhor, virá a bonança, lá na frente virá a bênção, lá na frente virá o refrigério, lá na frente virá o alívio, lá na frente virá o consolo pleno. Por isso, Senhor, abençoa cada um de nós aqui nesta manhã, para cearmos com o Senhor plenamente satisfeitos e alegres com a Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus, amém.